Olá pessoal, eu trabalho no departamento jurídico da Imobiliária Damasco e me convidaram aqui hoje para fazer esse vídeo para vocês sobre um tema super interessante. É interessante especialmente para quem está procurando imóvel para comprar ou para alugar. Quem está vendendo também fique bem ligado. A gente vai falar sobre as nomenclaturas do metro quadrado. Vamos iniciar então diferenciando o metro linear do metro quadrado. O metro linear é a distância entre um ponto A até o ponto B. Eu medindo vai dar o metro linear. Porém, não é sobre isso que a gente vai falar, porque no mercado imobiliário conta-se o espaço pelo metro quadrado. O metro quadrado nada mais é que a medida da superfície de um quadrado. Como que a gente chega à conclusão de qual é o metro quadrado? Eu multiplico um lado do quadrado pelo outro. Então vamos imaginar que esse quadrado tenha 2 metros por 3 metros. 2 vezes 3 é igual a 6 metros quadrados. Legal, pessoal? Agora, por que é tão importante o comprador ou o inquilino entender o que é o metro quadrado? Afinal, pessoal, quando vocês entram no imóvel desejado e vocês querem alugar ou comprar aquele imóvel, só olhando você não consegue determinar a metragem. É muito importante vocês olharem o anúncio ou da imobiliária ou da construtora e principalmente os documentos do imóvel. Nesses documentos existem algumas nomenclaturas como área útil, área total, área construída, área privativa, área comum. Mas quem determina o que é? Qual é o significado de cada área? Quem determina, pessoal, é a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. É a 12721. Então é super fácil. Vamos começar com um exemplo fácil, simples, que é um terreno. Se esse terreno mede 10 metros de frente por 30 metros de lado, 10 vezes 30 é igual a 300 metros quadrados. Agora vamos imaginar que nesse mesmo terreno eu quero construir uma casa térrea. Essa casa térrea ela vai ter 5 metros de frente por 20 metros de fundos ou de lateral, depende de como você quer falar. 5 vezes 20 é igual a 100 metros quadrados construídos. O diferencial do terreno é que ele nunca vai mudar de metragem. Você pode subir uma casa térrea, você pode subir um sobrado, um salão comercial ou até mesmo um prédio, não importa. O terreno, a superfície do terreno vai ter sempre aquela metragem. Agora a área construída, pessoal, ela pode mudar. Vamos imaginar que essa casa térrea eu queira subir, agregar um sobrado na parte de cima, mais 100 metros, então ficaria 200 metros quadrados de área construída. Aqui em São Caetano, a gente observa uma verticalização, ou seja, está subindo bastante prédio, né, gente? Então, por evidente que eu vou passar agora a falar de apartamento, principalmente. Vai ter também casa ou sobrado dentro de condomínio, mas eu vou passar a falar agora de apartamento. Quando a gente fala de apartamento, logo surge o termo unidade autônoma. Por que a gente fala que a unidade é autônoma? Porque é o meu apartamento, porém ele está vinculado ao todo, que é o prédio, que é o condomínio. Isso é muito importante, porque a unidade, apesar dela ser autônoma e você conseguir vender o apartamento para um terceiro, ela tem limitações determinadas pela lei. Eu não posso usufruir do apartamento de qualquer forma, mas isso já é assunto para outro vídeo. Na unidade autônoma, então, eu tenho os tipos de área. Vamos começar falando sobre a área real. A área real, como eu já disse, é a medida de superfície e ela inclui a projeção das paredes. Então, vamos imaginar o desenho de uma planta baixa de um apartamento. Vocês vão observar que a planta baixa, as paredes limítrofes da propriedade são um pouquinho mais grossas, perfeito? Quando eu vou medir esse apartamento, a área real é sempre a medida da parede limítrofe daqui até aqui e daqui até aqui, como se fosse uma cruz. Despreza-se, entre aspas, despreza-se as paredes internas para chegar numa metragem. Porque pensem comigo, as paredes são feitas de tijolos e se você somar o perímetro total das paredes, vai dar aí, sei lá, 2, 3 metros quadrados. Então fiquem ligados, a área real ela inclui essa metragem que a parede ocupa e que de fato você não consegue usufruir daquela partezinha onde a parede está em cima. Tranquilo? A área útil, por outro lado, também conhecida como área de vassoura, é a parte do teu apartamento que você realmente vai usufruir, onde você consegue pisar, colocar móveis e estar ali com a sua família, correto? A área útil, mais conhecida também como área de vassoura, é a área do teu apartamento que você de fato pode aproveitar, ela desconsidera a parte então que a parede ocupa de metragem, tá bom? Agora,
muito interessante é a gente falar também sobre a área comum. O que é a área comum? São os corredores de acesso aos apartamentos, o hall de entrada, por exemplo, a área da piscina, que seria uma área comum descoberta, um salão de festa, um salão de jogos, são todas áreas comuns. Por que a atribuição da área comum é muito importante? Porque cada apartamento tem uma parcelinha da área comum para si, para efeito do quê? De IPTU, para efeito de tributação. Essa área comum, se assim não fosse, ninguém pagaria o IPTU e não pode ser assim. Então vamos imaginar que você tenha um apartamento e que a área útil do seu apartamento seja de 50 metros quadrados. Você vai ter agregado para si, por exemplo, 10 metros quadrados de área comum e no teu IPTU, para fins de cálculo, certamente você vai pagar sobre a área comum também. A área comum também tem uma ligação com a fração ideal. Vamos imaginar um prédio que tenha 10 apartamentos. Se eu for contar, e vamos imaginar ainda mais, tá? Que nesse prédio não tem área comum, só tem o hall de entrada, os corredores de circulação de acesso aos apartamentos e a escadaria. Essa área comum total dá aí 100 metros quadrados, vamos imaginar. Então, nesse exemplo, desses 100 metros quadrados de área comum, eu divido pelo número de apartamentos, que são 10, eu vou ter então 10 metros quadrados de área comum por apartamento. Essa fração ideal, ela é calculada sempre em decimal ou em percentagem. Quando você bater o olho na sua matrícula, você vai lembrar disso que eu estou falando. A área comum também é conhecida como área de divisão proporcional. Proporcional porque, como eu disse, cada unidade tem uma fraçãozinha da área comum para si, para efeito de tributação. É óbvio que eu não consigo determinar qual área comum é só minha ou só sua. No final, a área comum é de todo mundo, tá bom, pessoal? Já a área privativa, ela pode ser uma área privativa principal e uma área privativa acessória. A área privativa principal é a área do seu apartamento. A área privativa acessória geralmente são as vagas e, de repente, se tiver um depósito na garagem, é considerada também área privativa acessória. Muito cuidado! Existem anunciantes que falam apartamento, área 100 metros quadrados de área privativa total. Óbvio que ele vai estar falando do apartamento mais a vaga. Ou então ele vai estar falando área privativa apenas. E aí você se confunde, porque você não sabe se é a principal ou se é a acessória. Muito cuidado. Na dúvida, contate sempre um corretor credenciado no Cresce e esclareça todas as suas dúvidas. Com relação à área total, a gente tem que ficar bem atento, porque alguns anunciantes também colocam um apartamento, por exemplo, de 80 metros quadrados totais, só que ele inclui, além da área privativa, que é o apartamento mais a vaga, também a área comum. Então fiquem muito atentos. Se você vê um anúncio sem a nomenclatura, ou seja, 80 metros quadrados, pergunte. Mas se você vê um anúncio 80 metros quadrados de área total, desconfie. Muito provavelmente eles estão falando da área do apartamento, mais a vaga, mais a área comum. E no final, a gente sabe, o que importa mesmo é a área útil do seu apartamento. É a área que de fato você vai morar, você vai viver com a sua família. Pessoal, gostaria muito que vocês me passassem sugestões de temas de vídeos, dúvidas jurídicas. Eu estarei à disposição, comentem aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, inscreva-se no nosso canal e curta também a página da Damasco nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigada e um beijão para vocês.